Olá, bem-vindos às conversas EIM 25 anos. Hoje, nosso convidado chama-se José Otávio Serra Vandunin. Ele é académico, portanto, docente e pesquisador. Está à frente do Centro de Estudos Jurídicos, Econômicos e Sociais da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto e ainda está também associado a várias outras instituições académicas, quer em Angola, quer fora do país. Aqui com destaque para o Brasil, professor José Otávio Serra Vandunin. Bem-vindo às Conversas EM. Muito obrigado, eu que agradeço as Conversas EM, que tenho acompanhado algumas, e agradeço a vossa gentileza no sentido de me terem convidado. Obrigado. Nós vamos... E parabéns pelos 25 anos. Muito obrigado. Nós vamos mesmo começar por aí. Depois de 25 anos, o que é que, para si, foi marcante para Angola, nas áreas em que atua? Portanto, obviamente que, enquanto pesquisador, está atento a todos os fenómenos que acontecem no país, principalmente os fenómenos sociopolíticos, e gostava que pudesse recuar no tempo, 25 anos, e trazer aqui alguns momentos que considera marcantes para a história recente do país. Olha, Sebastião, falar de 25 anos deste país é falar de um processo de muitas mudanças, de muita dinâmica, e desde já um ponto essencial foi a paz. Não é? A paz a que nós chegamos mudou consideravelmente o rumo do país. As pessoas puderam finalmente começar a pensar país, mas ainda com um custo muito alto. Por quê? Porque ela só por si, o calar das armas só por si, não resolveu os problemas e nem poderia resolver. Foi muito tempo de conflito, esse conflito deixou muitas marcas, seja do ponto de vista das estruturas, seja do ponto de vista, sobretudo, das questões mais morais, mais mentais. E então iniciou-se um novo desafio. Eu costumo dizer muitas vezes, uso uma expressão que já me deve ter ouvido dizer, nós temos novos desafios com velhos problemas. E o ideal é nós conseguirmos ir resolvendo os velhos problemas para darmos espaço aos novos desafios. Mas, ligado às minhas áreas, houve uma mudança muito grande, porque nós tivemos um crescimento demográfico alto, do ponto de vista da população mais jovem, e por isso mesmo uma demanda maior pelo ensino, pela formação, o que fez com que aparecessem também novas universidades, novas instituições de ensino, para tentar dar resposta a essa demanda, ainda assim muito aquém da demanda real, mas colocou-se o problema e o binômio da quantidade e qualidade. Então, eu acho que nestes 25 anos nós temos aqui um conjunto de elementos que precisam de ser julgados na mesa e temos que encontrar aqui uma equação que nos faça avançar, como eu já disse, pegando nesse binômio qualidade, quantidade. Para quê? Para que a gente comece então a caminhar para a excelência, sobretudo em relação à formação, que, a meu entender, é o elemento que vai ser o ponto importante para a transformação deste país. E aí temos que apostar na excelência, temos que apostar no mérito, eu recuaria um bocado mais atrás, porque aqui fica-se com a ideia que eu esteja a falar só no ensino universitário, mas posso ir até o ensino de base, posso ir até a necessidade da inclusão do número ainda grande que nós temos de crianças fora do sistema de ensino. Por isso, há todo um trabalho braçal que é preciso fazer, o Estado tem que assumir essa responsabilidade da inclusão de quem está fora desta máquina, para depois cá dentro se trabalhar então, elaborar então aqui com mais qualidade, para que possa haver uma resposta e uma relação direta com aquilo que são os desafios do desenvolvimento do país. Isso é um ponto que para mim é fundamental. E por mais voltas que a gente dê, a gente não consegue ir para frente se não entender aqui o desenvolvimento muito assente nas pessoas e muito assente na qualidade das pessoas. Qualidade aqui no sentido da capacidade, das ferramentas que as pessoas vão ter para poderem superar os seus desafios. Estou a pensar concretamente na parte do ensino e na parte da formação, como o Sebastião me colocou. Eu vou voltar a uma frase que referiu, que é novos desafios com velhos problemas. E, afinal de contas, quais são os problemas que ainda não resolvemos, que não são só da educação, eventualmente sejam de outras áreas, e que nos impedem de avançar
como referiu? Não, nós temos problemas do ponto de vista, vamos lá ver, nós entramos num processo de desagregação social muito grande. Os efeitos do conflito que nós tivemos, não só efeitos do ponto de vista da perda de pessoas, mas há um efeito que é um efeito social muito grande naquilo que é o esgarçar das relações sociais. Temos que fazer este reencontro novamente, temos que apostar novamente em valores que marquem, que sejam uma marca registrada daquilo que é a nossa própria identidade. Essa identidade que não é uma identidade fechada, uma identidade que se vai construindo, que se vai, no fundo, caminhando para uma estabilidade, para uma coesão social. Nós, sem esses elementos estarem resolvidos, e eu sublinho aqui o tema da coesão social, nós dificilmente vamos poder falar a uma voz só, ainda que respeitando diferenças, a uma voz só naquilo que é a construção e desenvolvimento do país. E isso, para mim, são velhos problemas. Mas são velhos problemas que acabam por condicionar todos os desafios que nós temos pela frente. Veja que nós temos hoje uma população, a nossa pirâmide é uma população muito marcada por jovens, 36 anos, ao que me parece, é a média de idade, mas estes 36 anos precisam de encontrar uma referência do ponto de vista do seu processo histórico, do ponto de vista do seu olhar, que lhes possa ser uma luz para aquilo que eles têm que fazer e têm que caminhar. Então, é necessário que a gente possa resolver, de facto, estas temáticas, que são temáticas de um grande desencontro que nós ainda temos. E isto é muito marcado por elementos fundamentais como a pobreza, a desigualdade, todas estas questões e até os extremismos do ponto de vista de algum desafeto político que possa haver entre partidos políticos e não só. E isto são elementos que, a meu entender, complicam processos de desenvolvimento. Então, quando nós falamos aqui em velhos problemas e novos desafios, estamos a falar exatamente nisso. Para depois falarmos então em desenvolvimento, falamos em processo de consolidação de uma democracia, falamos em participação ativa do cidadão, falamos em cidadania. São tudo elementos que pedem ainda uma pré-condição para que isso possa acontecer. Estou a ser um bocado filosófico. Não, é mas que não está a ser, forma é que não está a ser, e eu gostava que continuássemos a falar um pouco sobre isso e aqui sobre aquilo que quando nós alcançamos a paz, como referiu, que foi um marco, é um marco incontornável nesses últimos 25 anos, portanto, há 22 anos que nós temos paz no país, começou-se com um processo de pacificação. E, no início, falou que nós hoje pensamos o país com um custo elevado. E nessa altura, começou-se também a falar aí sobre a construção da nação angolana. Nós hoje temos esta uma só nação, ou seja, um povo, uma só nação, conforme se passava a mensagem há cerca de 22 anos, quando se começou aquele processo nós de temos pacificação um desafio, dos nós temos um espíritos. desafio, todos os sociólogos temos um desafio interessante. É que, ao contrário de outras nações europeias, por exemplo, nós estamos a construir, estamos a fazer 2 em 1, nós estamos a consolidar a nação, a construir o Estado, quer dizer, há aqui quase uma simbiose naquilo que estamos a fazer. E por isso, talvez, aí também a responsabilidade e a carga pesada que nós temos nessa tarefa, porque de facto quase que coexiste esse processo de construção da nação, da construção da nação e do Estado como tal. Agora, nós temos heranças que recebemos. As nossas heranças nem todas são más. Houve heranças boas. Quando se diz, eu tenho este olhar, quando se diz que nós temos um só povo, uma só nação, se calhar está-se a dizer isto em relação a não termos aqui ainda conflitos marcantes naquilo que podem ser elementos que dividem ou que podem dividir do ponto de vista violento aquilo que é o que nós configuramos ser um só povo. Então, temos diferenças, mas é possível nós encontrarmos unidade naquilo que é a nossa diversidade. E nós somos um país multitudo, como eu costumo dizer, pluritudo, né? Pluricultural, plurilinguístico, plurimusical, plurigastronômico, pluritudo. Agora, nós temos fios condutores, e esses fios condutores que acabam por nos ligar a todos, e muitas vezes até acabam por ser um elemento que foi resultado até do conflito que nós tivemos em contas dinâmicas demográficas de mudança de pessoas de um lado para o outro, também veio criar aqui um certo elemento de congregação. Agora, é possível
colocar, ou deve ser possível colocar elementos em cima disso para que essa consolidação de congregação seja efetiva. Por isso é que eu falo, diminuirmos as assimetrias sociais, combatermos a pobreza de forma efetiva, diminuirmos as desigualdades, darmos espaço de cidadania ativa e participativa das pessoas, com a educação à cabeça, com a possibilidade do acesso ao emprego. Quer dizer, todos esses elementos vão culminar e vão contribuir para que todo um conjunto real que nós já temos presente se consolide ainda mais. Esse é o meu olhar. Eu não sou pessimista, eu sou um otimista realista, porque percebo que nós temos aqui dentro todos os elementos para dar certo. Agora, temos que ver como é que nós organizamos estrategicamente isso para que a gente diminua o tempo. Porque é evidente que tudo isso que eu estou aqui a dizer pede processo longo, pede um processo no médio e longo prazo. Há aqui elementos que não têm a ver só com governações que têm períodos determinados para fazer, tem a ver com compromissos de nação, com compromissos de Estado, venha quem vier, são programas para continuar, mas podemos, cada um fazendo a sua parte, o Estado fazendo a sua parte, o cidadão tendo condições para fazer também a sua parte, podemos reduzir esse tempo. Eu penso que é por aí que devemos olhar. Como é que podemos garantir aqui uma continuidade dos encontros geracionais? E, enquanto país independente, vamos fazer 50 anos em 2025. Enquanto jovem, sinto que, comparativamente à sua geração, que é anterior à minha, vocês tinham uma maior relação com o passado, com a geração anterior, e houve uma transferência, se assim se pode dizer, de legado. Não sinto que esteja a acontecer o mesmo, mas gostava de perceber qual é que é a sua opinião. Como é que nós podemos garantir aqui um constante encontro geracional e passagem de legado entre as gerações? Sebastião, eu há pouco falei em referência. E falei em referências exatamente a pensar nisso, que as gerações têm que ter referências. A nossa geração, disse muito bem, teve referências e referências que nos marcaram. A minha geração foi uma geração de transição. Nós passamos do tempo colonial para o tempo da independência. Eu ainda assisti à independência no 1º de maio, assistimos todas as transformações, assistimos o conflito, assistimos inclusive os fenómenos internacionais, como a queda do Muro de Berlim, a perestroika. Nós assistimos todos esses fenómenos constitutivos das mudanças que nós hoje vimos no mundo. Ora, como é que isso pode se passar para as gerações mais novas? Através de, primeiro, de manter e passar a memória. Não é? Eu hoje, às vezes, estou a dar aulas e pergunto aos meus alunos quem é que assistiu à independência. Já poucas pessoas assistiram à independência. Não é? Mesmo este tema da independência, e aproveito para falar-lhes sobre a independência, sobre o que é que aquilo representou, e eles ficam admirados pela positiva. Agora, se nós nos colocarmos numa posição de negação, e uma posição de negação até a conquistas que foram feitas com muito sacrifício. Os nossos passaram sacrifícios muitos para chegarmos onde chegarmos e entregarem-nos, de facto, o país. Quer dizer, nós criarmos aqui uma situação de desapego e uma situação de não referência. Por isso é que eu acho que, primeiro, é preservar essa memória, mas saber passar esta memória para as gerações mais novas, para que eles tenham referência que houve um percurso, as coisas começaram lá atrás, tivemos muitos impedimentos, tivemos muitas situações complexas, ainda temos hoje muitas situações complexas, mas temos que ter um olhar no futuro, um olhar de uma construção do qual nós sejamos partícipes. Ora, isso vai na contramão de ceticismos radicalizados que só nos obrigam a olhar para um lado, que é para o lado negativo das coisas, sem olharmos para uma possibilidade. Isso é como na vida. Eu, se tiver As sociedades hoje são muito mais polarizadas. Então, se eu tiver qual a pensar, é que é o caminho? Se eu acordar de manhã e pensar que não vale a pena nem sequer sair de casa, porque de resto está tudo mal, eu nunca vou dar espaço para que as coisas boas, as poucas coisas boas, apareçam na minha retina. E esse é um tema. Os jovens
podemos criar aqui uma dinâmica negativa, de que os jovens que são um potencial e que em princípio devem ser também um potencial de esperança, à partida nem dê um espaço para essa esperança acontecer. Atenção, é preciso também que se criem condições para que eles possam ter essa esperança. E aí entra a responsabilidade do Estado, aí entra a responsabilidade das famílias, aí entra a responsabilidade da escola, e aí entra todo esse processo de construção daquilo que a gente chama o homem novo, o homem do futuro. Este é um discurso que já leva umas décadas e, portanto, quando efetivamente nós vamos começar a aplicar isso? Quando esse discurso deixar de ser só um discurso teórico e passar para a prática. Ora, ele só vai passar para a prática se nós, mais do que de uma abordagem retórica destes temas, passarmos a incluir na agenda prática, factual dos acontecimentos, essas preocupações. Está a ver, Sebastião? É assim, nós temos aqui uma abordagem teórica do problema, mas é possível isso passar para a prática. Por isso é que eu disse, se o Estado fizer a sua parte, se a sociedade fizer a sua parte, se houver aqui quase um pacto social, não é? Que nos leve a cada um de nós cumpra a sua parte, é possível isso não ser uma coisa teórica, ser uma coisa prática. O nosso orgulho enquanto angolanos, o nosso orgulho em termos de cidadania, parte do espaço que nos é criado, que nos é dado, para nós participarmos ativamente na própria nossa mudança e na mudança do nosso país. A geração mais nova hoje é também aquela que mais tem imigrado, por exemplo. E que prefere ir sofrer na Europa, como se diz, do que sofrer em Angola. O que é que acha que está na base disso? Eu não dizia prefere, porque as palavras valem o que valem e têm o seu peso. Sim. Quando eu digo prefiro, é porque eu já tenho uma decisão tomada, abalizada no conhecimento prévio do que é que eu tenho, do que é que eu vou ter. Não parece que seja isso. Eu ia começar mais atrás. Eu acho que quando se é jovem, todos nós fomos jovens, Sebastião também já foi mais jovem do que eu hoje, todos nós temos pressa e todos nós queremos que as coisas aconteçam muito a contento daquilo que é a nossa expectativa. O que é que eu estou a querer dizer? É legítimo que os jovens tenham uma expectativa. Por isso é que eu disse que temos que ir mais rápido, para não defraudar a expectativa da juventude. Mas colocou-me aí um tema que é um tema delicado, é o tema da imigração. A imigração, tal como o Sebastião me colocou, é natural que apareça, é natural que se coloque. E não é uma questão de preferência, porque, de facto, às vezes, com poucas saídas, com poucas oportunidades, mas também com pouca informação daquilo que nos espera lá fora, a gente toma decisões, os jovens tomam decisões. Agora, o que é importante? É importante que se evite isso. Para quê? Para que eles percebam que aqui, no seu próprio país, há um espaço para si, há um espaço de realização. E por isso é que eu digo, essa responsabilidade não é só uma responsabilidade dos jovens, é também uma responsabilidade do Estado, mas dos jovens também e da sociedade como um todo, não é? Para que a gente não crie e não alimente a tal retórica de que o importante é sair. Muitas vezes sair sem saber para quê. Sair para engrossar o chamado exército de reserva. O exército de reserva é aquilo que esses países também já têm. Atenção, não é que às vezes coloca-se esse problema, só que uma notazinha de rodapé, coloca-se muitas vezes esse problema pensando que a minha casa está sempre pior que a casa do vizinho. E que a casa do vizinho tem tudo arrumado. Ora, isto não é verdade. A gente basta acompanhar as notícias do mundo para perceber que o mundo hoje, infelizmente, vive convulsões, vive problemas muito sérios e nós temos que avaliar, então, qual é o nosso papel nesse tal mundo. Seja do ponto de vista do emprego, seja do ponto de vista da integração social, seja do ponto de vista da resposta que a gente está à espera. Ou seja, há também uma expectativa de quem lá está sobre quem chega. Por isso é que a imigração é o tema que é delicado, que é que o Sebastião sabe. Então, o que é preciso? Mais do que estarmos a discutir o tema desta forma, é colocarmos o tema ao contrário. Por que não vamos fazer todos um esforço para que as pessoas encontrem respostas, expectativas, lá onde podem encontrar, que é exatamente na sua terra, no seu continente? Quer dizer, eu acho que nesta visão mais local, global, nós devemos privilegiar essa possibilidade de localmente irmos encontrando respostas para aquilo que são os nossos desafios. Dou-lhe um exemplo. Está a falar muito da imigração, que é uma imigração de Angola para fora de Angola. Mas podíamos pensar naquilo que é uma dinâmica inversa? Não, e vou já ir a essa. Mas que é uma dinâmica que acontece, por exemplo, das províncias para a grande metrópole. Se quiser, todos os meses, todos os dias, chegam mais jovens aqui às grandes capitais. As
as grandes capitais, as grandes metrópoles do país. Por quê? Porque se calhar no interior não encontram respostas em relação às suas expectativas. E isso tem a ver com um tema também muito importante, que tem a ver com o nosso imaginário de felicidade. Há 20 anos atrás, ou 40 anos atrás, o nosso imaginário de felicidade era completamente diferente do que é hoje. Por quê? Porque hoje temos isto aqui. Hoje entraram novos elementos que nos levam para o mundo e que nos trazem o mundo até nós. E qual era o nosso imaginário de felicidade? Era um imaginário um pouco mais limitado. Enfim, o nosso imaginário de felicidade tinha muito a ver com o nosso local, com o nosso locus, um pouco com as nossas referências, até em termos de países com quem nós tínhamos mais relação. Hoje não. Hoje um jovem pode estar aqui em Luanda e o seu imaginário de felicidade estar em Tóquio, estar em Nova Iorque, estar num outro sítio qualquer. Quer dizer, e isso mesmo há um autor que eu cito muitas vezes, o Gil Lipovetsky, que fala muito nisso, né? Nessa questão de que nós temos que trabalhar muito de acordo com os contextos que também mudaram. O mundo também mudou. O digital também veio mudar o mundo. Quer dizer, por isso é que eu digo, quando se fala de jovens, tem que se falar de jovens no seu contexto. E o contexto dos jovens hoje é um contexto muito desafiante. É um contexto muito desafiante. E esse tema da imigração, agora para responder à pergunta do Sebastião, é uma via de mão dupla, porque nós também temos imigração de lá para cá, né? Não é à toa que os jovens também saem de lá e imigram para aqui, é porque também a expectativa deles, seja em relação ao emprego, seja em relação a outros desafios, se calhar não acontecem lá, eles vêm à procura para outras geografias. Nós estamos a falar no nosso de cá para lá, mas também é de lá para cá. Então, tudo isso deve ser equacionado e deve estar, sobretudo, na agenda daquilo que é política pública. Política pública, como eu já disse, que possa responder às expectativas das pessoas. E dizer-lhe uma coisa, não são coisas pontuais, são coisas que devem ser vistas, em meu entender, fazendo parte de um coletivo de preocupações, de que quem lidera deve estar atento a isso. E as outras forças vivas da sociedade igualmente atentas, não é? E a gente vê nas homilias das igrejas, a gente vê nas famílias, vê nos movimentos, nos grupos sociais, nas ONGs, há toda uma preocupação em relação a um conjunto de aspectos que são transversais a todos nós, a sociedade. E é isso que tem que ser a mola impulsionadora da mudança. Nós vamos passar para um outro tópico que tem que ver com o cenário sociopolítico atual, 25 anos depois. Portanto, temos paz, houve, portanto, já se recuarmos muito mais, estamos a falar para os anos 90, houve a introdução do multipartidarismo, estamos com um país a caminhar para a consolidação da democracia, conforme se tem vindo a falar. 25 anos depois, qual é que é o cenário político que pode desenhar? O cenário é preocupante, e tem razões de ser preocupante. E vamos ver se eu consigo passar aqui para o Sebastião qual é a minha ideia. Nós temos partidos políticos, alguns dos quais, nomeadamente 3 partidos políticos, vieram de uma lógica de movimentos de libertação. As pessoas às vezes esquecem-se disso. As pessoas falam dos nossos partidos políticos como se estivéssemos a falar dos partidos políticos na Europa, da construção desses partidos políticos na Europa. Não, os nossos principais 3 partidos políticos, 2 que estão hoje mais em evidência, mas enfim são 3, eles vieram de uma lógica de movimento de libertação, que era uma lógica completamente diferente propriamente de um partido político. Isso vale o que vale, mas foi com estes partidos, foi com essa lógica de movimento de libertação, não só nós, os países aqui à volta, os nossos países irmãos, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, quer dizer, Santo Tomé, e foi com isto que nós chegamos aqui à independência. Foi com todo o fenómeno envolvente do processo de transição pós-colonial que nós convivemos. E esse fenómeno, o Sebastião sabe melhor do que eu, quer dizer, todas as dificuldades que o país encarou logo de início, né? Mais o conflito outra vez, e tá, tudo bem. Quando chegamos ao multipartidarismo, um passo extremamente importante, esses movimentos transformaram-se em partidos políticos e apareceram outros partidos políticos que foram criados já nessa altura. O que me parece é que a vida político-partidária, naquilo que é o seu papel na construção e consolidação da sociedade, ela é extremamente importante. Desde que os partidos políticos também assumam o seu papel, que têm um papel pedagógico muito importante naquilo que é a educação
política do cidadão para a sua participação no jogo democrático. É fundamental que assim seja. Mas, às vezes, o que acontece é que os partidos políticos, eles estão muito fechados em si. Estão muito fechados. Nós temos, às vezes, muita dificuldade para visualizar as agendas destes partidos políticos, mas agendas viradas para aquilo que é a tal expectativa do cidadão que eu lhe estou a dizer. O que é que eu estou a dizer? Passa aqui a redundância. É que é fundamental que os partidos políticos percebam que eles são uma parte importante e fundamental no processo de consolidação e da construção de uma democracia, sim. A vida política é conduzida pelos partidos políticos. Mas não se esgota só aí. Há depois a sociedade, a outra parte da sociedade, que é chamada sociedade civil, que mete as igrejas, mete todos os movimentos sociais, os sindicatos, que devem ter uma voz ativa naquilo que é... Voz ativa aqui no sentido de contribuição naquilo que são os grandes desafios, os grandes problemas da sociedade e do país. Não sei se estou-me a fazer entender. O que eu estou a querer dizer é que os partidos políticos não têm, como é que se chama a palavra certa, não têm um monopólio daquilo que é a decisão de elementos que são fundamentais para o desenvolvimento, o desdobrar, em termos de continuidade, daquilo que é o país. E aí, em países como os nossos, em que somos países novos, nós somos países novos, as pessoas dizem, são 50 anos. 50 anos não é muita coisa. É um período considerável, mas não é tudo. Estamos a falar de hoje de nações que têm 800 anos e que estão com problemas muito sérios. Não é que a gente queira chegar aí. Não, por isso é que eu digo sempre, podemos ir mais rápido e melhor. Agora, é preciso perceber que nestes 50 anos já podíamos ter ido um bocadinho mais rápido, mas ainda estamos a tempo de o fazer. Se percebermos isso, que os partidos políticos têm também aqui um papel... Atenção, Sebastião, eu estou a dizer isto, não estou a citar nomes de partidos propositadamente. Estamos a falar aqui, partidos políticos como tal, têm uma responsabilidade muito grande também naquilo que é o seu papel pedagógico junto ao cidadão, naquilo que é a participação. Ora, o que é que a gente vê por vezes? A gente vê posições extremadas que são passadas para um cidadão que muitas vezes, o que eu vou dizer agora é um bocado forte, muitas vezes não está preparado para lidar com aquilo que lhe é passado e, sobretudo, para lidar num espaço de harmonia. Por isso é que é importante nós ainda falarmos na cultura da paz. Essa cultura da paz, que é uma cultura da paz, que lá está. Não pode ser no papel, não pode ser retórico. Tem que ser por ações. O processo de pacificação, deve continuar. Deve continuar. Deve continuar por muito mais tempo. E deve continuar tendo como respaldo o quê? As instituições, tendo como farol a educação, essa perspectiva da educação para a paz, da educação cidadã para a paz. Nós estamos a fazer várias coisas ao mesmo tempo, a várias velocidades. Então, nós temos um outro problema que a mim também parece grave. Tanto quando começou a responder à minha pergunta, falou que considera preocupante o cenário político atual, passados 25 anos, é o facto de, ao longo desses 25 ou mais anos, ter-se criado aqui ou uma ideia ou, de facto, uma realidade de um Estado demasiado partidarizado. Em que medida é que isso pode comprometer... Isso que o Sebastião está a dizer é importante. Um Estado demasiado partidarizado, porque era um Estado que ficou com um partido único durante muito tempo, em função também da situação e do contexto que se viveu. Agora é preciso, para usar aqui uma palavra um bocado, é preciso um certo desmame disso. Quer dizer, por isso é que nós vimos muitas vezes o próprio governo hoje, que nós temos aqui, muitas vezes a passar a responsabilidade para o cidadão, sobretudo naquilo que são obrigações do próprio cidadão. E esse cidadão não foi preparado a ter... Exatamente. Por isso, a cumprir com as suas responsabilidades. Exatamente. Há aqui um processo também, lá está, um processo pedagógico de educação, naquilo que são também obrigações do cidadão. Não adianta extremar situações, porque no Estado não faz tudo, não pode fazer tudo, nunca vai fazer tudo. Há coisas que são fundamentais que o Estado faça, né? A questão do acesso à escola, do acesso ao ensino público, a questão do emprego, são responsabilidades do Estado. Depois há coisas que têm a ver com o privado, e há coisas que têm a ver, sobretudo, com a educação que o próprio cidadão tem para lidar com elas. Eu gostava de dar uma nota muito importante, eu gosto muito da vossa revista, e vejo muitas vezes na vossa revista, que é
a dificuldade que às vezes há para se viver em democracia. Né? Democracia tem uma responsabilidade muito maior se a gente viver numa ditadura. As ditaduras, as coisas estão definidas à partida. Não é? A liberdade de expressão, todas essas coisas, não existem ponto final, parágrafo. Na democracia existe tudo isso. Agora, como é que isso vive? Como é que estas coisas todas convivem, né, com aquilo que eu costumo chamar aqui o bom senso, né, é que é o difícil. E esse é o desafio que nós temos enquanto nação, é meu entender. Quer dizer, e é por isso que todos esses processos têm que ser muito marcados, por um lado, pela tolerância com o outro, pela tolerância com as diferenças, pela tolerância em relação ao facto de sendo diferentes, não quer dizer que não tenhamos aqui possibilidades de caminharmos juntos, né? Fugirmos daquilo que é exclusão e olharmos para aquilo que é inclusão. Isso que eu estou a dizer não são palavras bonitas. Isso existe, pode existir, pede uma praxis, pede uma prática concreta. Vou insistir nesta questão porque acho que pensar nela é fundamental para todo esse processo de construção da cidadania, a construção da nação angolana, como referiu, e também é fundamental pensar nisso quando pensamos país, que tem que ver com a despartidarização, por exemplo, das instituições. Das instituições, quer públicas, quer privadas, que, vamos dar aqui um exemplo, portanto, a mim não compete nesta conversa fazer comentários e quem responde aqui as questões é o Dr. Otávio, mas nós vivemos aqui os últimos anos a acompanhar a criação de comitês de especialidade, de empresariado, que acaba por ter sucesso de empresários com sucesso dependendo da sua cor política e, portanto, acha que essa situação está a ser ultrapassada e não estando a ser ultrapassada, o que é necessário fazer-se para... Não, espero que esteja a ser ultrapassada e que seja ultrapassada, sobretudo porque isso que está a dizer passa ao lado de uma questão que para mim é fundamental, que é o mérito. As instituições têm que ser vistas pelo mérito e pelas pessoas, e as pessoas com mérito. E então, esse lado de partidização das instituições acaba por encolher, acaba por limitar a ação das próprias instituições. Não é? Aqui uma Constituição, há uma Carta Magna que nós temos, que nos permite direitos iguais. E isso deve ser o ponto de partida, né? E o ponto de chegada. Por isso mesmo, deve ser dentro dessa possibilidade que existe, que nos é dada a todos nós, pela Constituição, que o caminho deve ser feito. Acredito que ainda haja muito disso que acabou de dizer, de uma excessiva partidização da vida pública. No final, o que o Sebastião queria dizer era isso. E isso tem que ser desativado e tem um caminho a ser feito, que me parece, de uma forma mais lenta, menos lenta, ela também está a acontecer. Quanto mais não seja, pela entrada também no mercado. E quando eu digo no mercado, estou a dizer no mercado de trabalho, por exemplo, nas próprias instituições, de novas gerações. Porque a nova geração traz também um olhar diferente. A nova geração também já não se submete a tudo o que encontra, questiona, interroga. Eu dou muitas palestras, muitas conferências em instituições de Estado. E percebo que o nível de colocação das questões, de colocação das questões cada vez é mais alto e é mais construído, mais organizado. E os jovens hoje estão mais preparados. Porque isso até parece uma contradição, porque na conversa do dia a dia, os jovens não são preparados, quer dizer, atira-se para baixo. Mas não, a gente vai às instituições e percebe que, ainda que num grau excessivo, mas num grau suficiente, mas as coisas começam a ter o seu lugar, naquilo que são também preocupações que os próprios jovens colocam. Ora, isso vai fazer que velhas práticas, lá está, velhos problemas, comecem a ser substituídos para haver espaço para os novos desafios. Iríamos voltar outra vez aqui aos encontros geracionais sem dúvida nenhuma, mas dos quais nós vamos ter alguma dificuldade para sair. Porque... Vamos continuar e falar um pouquinho mais do ponto de vista de Estado
que é também é também um tema que gosta bastante de abordar, tem que ver com a descentralização e a desconcentração política. É um tema recente, inclusive, ou que está na ordem do dia, até porque temos vindo a falar das autarquias há já alguns anos. Qual é que é a sua visão sobre o assunto? Olha, eu não é uma área que eu estude, enfim, participo em algumas coisas a nível mais académico sobre isso, mas acho que sim, eu acho que as autarquias vão ajudar bastante. Mas as autarquias trazem-nos também um conjunto de desafios, que é a preparação das pessoas para conviver com as autarquias. As autarquias não podem perder de vista os contextos nos quais vão acontecer. E a preparação, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista funcional, é fundamental. Eu acredito que nós vamos chegar lá. Não temos outra saída de chegar lá. Enfim, acho que o processo está em andamento, vamos chegar lá. Mas lá está. Não são questões, não são peças que se coloquem para uso fácil das pessoas, se as pessoas não tiverem esta preparação para o fazerem. Em outros países, não muito longe de nós, em que elas foram implementadas, também há problemas. Isso não quer dizer que não se deve implementar. Deve ser implementado, mas respeitando aquilo que é um caminho próprio para lá chegar, porque certamente nos vai ajudar muito, sobretudo porque nós temos um país muito grande. Temos um país muito grande, lá está, com a tal diversidade, em que a governação deve estar o mais próximo possível do cidadão. Se nós centralizarmos tudo, fica muito difícil este acompanhamento de uma vida cidadã próxima, por quem tem, de facto, a responsabilidade de o fazer. Eu penso que elas vão ajudar nesse sentido e, obviamente, vão ajudar a identificar-se muito mais rapidamente e a dar-se resposta aos problemas que estão lá nos locais que lá acontecem. Mas isso é feito, ou deve ser feito, dentro de todo um programa, todo um projeto, não só político, lá está. Muitas vezes os temas são deslocados daquilo que é o seu campo operacional, de preparação operacional, para um debate mais político-politizado, passo aqui a expressão, que muitas vezes acabam por esgotar aquilo que eles trazem de mais rico, que é a sua capacidade operacional de mudança. Não sei se estou-me a fazer entender, Sebastião. Naquilo que diz a excessiva politização da vida pública, temos esse tema. A sociologia política trabalha muito isso, né? E nós temos que ter muito cuidado a lidar com isto. Há uns meses tínhamos menos províncias do que temos hoje. Esse será um caminho para nós, por exemplo, termos uma sociedade ou uma maior descentralização? Pode ser. Quem está a trabalhar com estas áreas certamente deverá saber. Eu acredito, é que lá está. Tem que se perguntar sempre causas e consequências. Causas para se poder tomar determinada decisão, no caso falou de mais províncias, e consequências que daí podem advir. Porque essa conjugação de causas e consequências é que nos vão determinar se é ou se não é melhor dar esse passo ou não dar esse passo. Não podemos entrar em histeria total, em que a discussão depois fica logo, lá está, como disse, partidarizada e fica logo dividida. Não é preciso ter mais províncias, é preciso ter mais províncias. Não. Pense em causas e consequências, discuta-se isso até ao limite e procure saber. E depois veja-se sempre com base em diagnósticos, que é outra coisa importante que eu gostaria que ficasse registrado aqui nesse nosso diálogo. Diagnósticos. Fazer um diagnóstico para percebermos, sobre os vários domínios, sobre as várias áreas, para percebermos o que é que não se deve fazer. Eu costumo dizer assim, o diagnóstico não é para perceber o que é que se deve fazer. O que se deve fazer, ele aparece por consequência, aparece por arrasto. É o que é que não se deve fazer. Temos que ter diagnósticos, temos que ter estatísticas, temos que ter, enfim, temos que trabalhar um conjunto de áreas que nos possam dar elementos para a gente poder decidir com razão e decidir de forma objetiva. Ainda assim, sempre com a possibilidade de podermos alterar, que é outra coisa que me parece ser pacífico. As pessoas podem alterar, nós podemos alterar modelos, né? Nós não estamos livres de perceber daqui a mais 30, 40, 50 anos que afinal não faz sentido a capital ser Luanda, faz sentido a capital ser Benguela, ou ser o Lubito, ou ser o Uambo. Já cá não estaremos, mas... A questão que levantou há pouco tempo levou-me a lembrar aqui, de um outro tópico que também eu gostava de abordar logo no início, quando falávamos sobre educação, que tem que ver com não só o investimento na educação como tal, no sistema de ensino, mas investimento nas instituições de ensino e aqui de ensino superior ao nível da investigação, porque, como referiu há pouco tempo, critica-se aqui o facto de
a academia não ser tida nem achada em questões estratégicas como esta que estávamos aqui a abordar e que permitiria que estas questões fossem pensadas de forma fria e inclusive científica, portanto com as devidas experiências ou laboratoriais, se assim podemos chamar, e que nos permitam perceber, como referiu, o que não se deve fazer. Portanto, claro. Eu acho que é extremamente importante. Cortei, não. Era mesmo eu acho que é extremamente para passar a palavra. importante isso que o Sebastião está a dizer, porque leva-nos para o campo da investigação, para o campo da pesquisa. Como sabe, eu estou ligado à pesquisa, à investigação, e vejo isso importante, e até vejo isso como prioridade. Nós, ao nível superior, ao nível do ensino superior, temos que dar um espaço muito grande. Felizmente, agora começamos a ter instituições que, em princípio, vão olhar para isso, a Fundecit, a Fundação da Ciência e Tecnologia. Para quê? Para que se possam criar condições à ciência para ela ser um elemento fundamental naquilo que é na identificação de fenómenos sociais a vários níveis que podem ter um tratamento muito concreto, sobretudo permitindo a formulação de política pública. É disso que estamos a falar. Nós tivemos agora o exemplo com a Covid. Nós tivemos aqui a pandemia, todos nós fomos afetados, o mundo todo foi afetado, nós fomos também afetados, e eu pergunto ao Sebastião, quantos estudos foram feitos sobre as consequências e os efeitos da pandemia no nosso país? Pouquíssimos. O SES fez um estudo sobre o confinamento, um estudo que está publicado, há mais 3 ou 4 ou 5 estudos, a Academia BAE fez um conjunto de webinars sobre a questão da pandemia, sob vários olhares, de várias áreas técnico-profissionais, mas poucos. Lá está. Países há que, a partir da pandemia, estão a fazer já trabalhos de perspectiva de como é que devem readaptar algum tipo de política pública. Nós podíamos também fazer isto aqui. Por quê? Porque nós, na pandemia, tivemos a sensação de que uma parte considerável da nossa população não conseguiu confinar-se, não tinha condições para se confinar. Vivia na rua e da rua, né? Nomeadamente muito por causa da pressão do mercado informal. Está a ver? São esses estudos que devem ser feitos, são essas pesquisas, e não só, e outras, e cruzar isso com a saúde pública, cruzar isso com a economia, cruzar isso, quer dizer, do ponto de vista transversal, termos aqui um olhar, somos nós que temos que fazer isso, obviamente com metodologias, com ciência envolvida, para que a gente possa ter depois, então, um cardápio daquilo que deve ser política pública aplicada na solução de conflitos, uns mais impactantes, outros menos impactantes. Esse é o meu olhar. E a minha esperança que assim venha a acontecer. Nós vamos recuar 25 anos para falar um pouco de si. Há 25 anos, quais eram os seus sonhos e planos e onde é que estava, o que é que pensava para si? Fala-se muito sobre o que nós temos de expectativa em relação ao país, mas a verdade é que nós somos indivíduos e estamos no centro das nossas ambições. Olha, eu costumo dizer que há 25 anos, pegando aqui nessa data que me está a dar, eu já sabia exatamente qual era o meu caminho. O meu caminho é um caminho do mundo acadêmico. Eu fiz uma formação na licenciatura, como sabe, eu estudei filosofia para o país, mas na verdade eu estudei muito pensando e muito olhando para as ciências humanas como um todo, e depois, mais à frente, fui fazer o mestrado e o doutoramento, e fui para um centro de excelência no Brasil, o PERJ, IESP, da universidade, que hoje está na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, para fazer, que é um centro de pesquisa, era mesmo um Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, muito na área da sociologia, nas várias áreas, sociologia política, sociologia do direito, sociologia do desenvolvimento, e na área da ciência política. E aí, nesse centro, eu fiz o mestrado e o doutoramento durante 6 anos, e fiquei muito tocado pela importância da pesquisa e da investigação como suporte, lá está, de formulação de políticas públicas, muito orientado para aí. E eu, há 25 anos, o que eu queria era ver isso acontecer aqui no meu país. E quando voltei para o país, voltei com vontade
de implementar isto dentro da universidade. Felizmente, conseguimos criar o SED, o Centro de Estudos da Universidade, depois ligá-lo a outros centros de estudos, não só aqui em Angola, mas também no mundo, e tenho pautado a minha vida por aí. Obviamente, como deve saber, a vida da investigação no nosso país ainda é uma coisa que deixa muito a desejar do ponto de vista remuneratório, e o que me obriga abraçar outros desafios, até de consultoria, de outro tipo de trabalho, mas eu tento fazer sempre tudo muito agregado àquilo que são as minhas preocupações intelectuais e académicas, sobretudo tendo o homem como foco e tendo a formação como foco. Eu, como disse, eu não sou um afro-pessimista, eu sou um realista, nem sou um afro-otimista, sou mais um afro-realista. Eu entendo que nós somos capazes e temos capacidade para sermos nós próprios a mudar a nossa realidade e o nosso contexto. Obviamente, se por aí convergirem um conjunto de aspectos que, mesmo não sendo a nossa responsabilidade, saibam que nós existimos e que, por isso mesmo, devemos ser levados em conta. Os governantes, em algum momento, devem se socorrer dos governados. E então, nessa lógica, eu acho que há aqui um papel que cada um tem que fazer. Eu estou a tentar fazer o meu papel e cada vez que entro numa sala de aulas para dar formação, já dou aulas há muitos anos, já lá vão 30 e tal anos de docência, entro sempre com a responsabilidade de que o que eu vou passar naquela hora e meia de aula é alguma coisa que vai transformar alguém, ou que pode transformar alguém. E fico muito feliz quando recebo esse retorno. Mais tarde, de vez em quando, antigos alunos meus que me dizem: olha, professor, aquilo que o professor me disse, nós conversamos, uma matéria, ajudou-me a formular uma ideia, ajudou-me a fazer um caminho, ajudou-me a fazer um percurso. Não há nenhum retorno mais rico do que esse. E ainda estou ativo, ainda estou aqui para poder, naquilo que são as minhas capacidades, poder ajudar. E está realizado, sente-se realizado depois de 25 anos? Isso é uma pergunta complexa. Eu realizo-me todos os dias. Eu acho que nessa perspectiva de nós nos irmos realizando todos os dias, dando resposta àquilo que são as nossas expectativas, nós vamos construindo o nosso processo de realização até ao fim, enquanto cá estivermos. Qual é que foi a sua maior realização nos últimos 25 anos? A minha maior realização dos últimos 25 anos foi ver hoje um conjunto de jovens, não tão poucos como tal, com responsabilidades acrescidas aqui no país, no mundo público e no mundo mais privado, que passaram pela minha mão, muito jovens ainda, e que hoje, já jovens adultos, têm uma palavra importante de decisão na construção deste país. É a minha maior grande realização. O José Otávio Serra-Abaduni, de 25 anos, o que é que fazia e o que é que pensava quando estava nos seus 25 anos? Nos meus 25 anos, eu estava exatamente, nos meus 25 anos, eu estava num momento de grande indecisão. Indecisão porque tinha feito a formação inicial, a licenciatura, estava a caminhar para o que eu ia fazer. Eu tive um grande dilema, sabe? Eu queria estudar, como eu costumo dizer a brincar, Deus e a sua época. Então, eu queria estudar tudo que fosse ligado às ciências humanas. E isso levou-me muito tempo. Depois tive experiências profissionais, nem todas muito positivas, tive algumas decepções também profissionais, e é engraçado que as decepções ajudaram-me a encontrar um caminho. E então, exatamente aos 25 anos, eu estava com algumas dúvidas, porque também estava no mundo em mudança. Aquilo que eu disse, a minha geração apanhou muitas mudanças, estava no mundo em mudança, e eu estava muito expectante com o mundo, né? E com o que ia acontecer no mundo. Mas foram 25 anos de idade, os 25 anos de idade foram muito bem vividos, no sentido de que estava no meio de ebulição de muitas coisas. Na altura não vivia cá, e então estava no meio da ebulição. Falou em decisões, diz que a gente aprende mais com os erros do que com os sucessos. Sem dúvida. Alguma das decisões que teve, ou uma delas? Não, sem dúvidas. Da qual se lembra? Não, decisões no sentido de nós construirmos um ideal. Lá está, um ideal de felicidade do ponto de vista da realização profissional, pensar que abraçar um projeto é um projeto que nos vai dar um retorno muito grande e depois percebermos que não é aquilo e sairmos defraudados, ficarmos muito tristes, muito em baixo, mas depois, mais
mais à frente percebermos que ainda bem que isso aconteceu, porque isso abriu-me aqui, como costuma dizer agora, uma outra janela de oportunidades. E então, se não tivesse acontecido aquilo, se calhar eu não tinha tido outra janela de oportunidades para seguir para outros desafios. Não interessa dizer quais, mas eu tive isso na minha vida. Ainda sonha? Quais são os seus sonhos mais fortes? O meu primeiro sonho, estamos a falar em Angola, é ver a pobreza e a desigualdade reduzida, eu não diria eliminada, porque eu sou sociólogo e sei que estes processos, eles são processos complexos, mas reduzida, por um lado, para permitir uma maior participação cidadã de todos. É uma coisa que eu sonho, se calhar já não vou ver, mas sonho que o país, um dia, em função das condições todas que tem, de possibilidades que tem, a gente possa ver diminuída essa simetria toda que a gente vê ainda hoje, a simetria social, e que possa, de facto, ter aqui uma maior participação cidadã naquilo que é a construção de um país forte, forte aqui no sentido de ter um espaço de desenvolvimento, de criatividade e de participação de todos. É o meu maior sonho. Com a educação, a cabeça, uma educação muito marcada pela educação pública, por uma educação também privada, espaço para tudo, mas a educação pública assumindo a sua responsabilidade timoneira nesse processo. José Otávio Serra Vanduni, muito obrigado por nos receber e por participar dessas conversas IM 25 anos. Nós ficamos por aqui, dizemos que o tempo esgota-se, mas a conversa não se esgota, e consigo, obviamente, que nós continuaríamos aqui a falar sobre o país, sobre si e sobre vários outros temas em que tem trabalhado e tira bastante do seu tempo para refletir. Portanto, gostaríamos de, quando houvesse oportunidade, voltar a falar consigo. Com certeza. Com e certeza. Refletir o país. Com certeza. Eu gosto muito do vosso trabalho, também dar os parabéns à Economia e Mercado e a toda a sua equipe. E contem sempre comigo. Eu acho que temos aqui uma ligação já também antiga, e estou feliz. E dar os parabéns ao Sebastião, à Ana, enfim, a toda a equipe, por esse belíssimo trabalho que estão a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.